Vade retro satana, num consua de mi rivana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Uau! Parem um segundo para sentir o peso absurdo e a intensidade dramática desses comandos antigos em latim. A gente é imediatamente transportado para um cenário de imensa gravidade histórica e espiritual, né? Bem-vindos e bem-vindas à nossa exploração visual e textual de hoje. A ideia aqui não é só ler um documento antigo. Nós vamos literalmente desmontar a arquitetura de uma verdadeira fortaleza verbal, camada por camada. Essas exatas palavras formam o clímax de uma das fórmulas de defesa mais antigas de que se tem registro. Então, bora mergulhar nisso e entender como um punhado de vocábulos consegue carregar tanta força. O foco da nossa análise de hoje é a famosíssima oração de proteção de São Bento. O que a gente vai fazer é desconstruir, com lupa mesmo, um único parágrafo de texto. É um texto curtinho, sim, mas incrivelmente denso. Cada vírgula, cada troca de idioma, cada escolha de verbo, tudo tá ali por um motivo muito claro. Não é só uma sequência de frases bonitas de devoção, não. É uma estrutura literária e psicológica milimetricamente desenhada para construir uma barreira impenetrável. Vamos ver juntos como essa engenharia textual funciona na prática. Parte 1. A invocação e os símbolos. A autoridade da prece. Bom, pensa no seguinte. Em qualquer texto de defesa, a primeiríssima coisa que tem que ficar super clara é a autoridade. Quem está falando e em nome de quem. Olha só que genial a justaposição desses dois símbolos que o texto invoca logo na primeira frase. De um lado, a gente tem a cruz física, tátil, impressa na medalha milagrosa. Do outro, a paixão de Jesus Cristo, que é um evento histórico e um conceito totalmente espiritual de sacrifício. O texto amarra o físico e o espiritual logo de cara. Isso ancora a prece não em quem está lendo, mas na virtude e na autoridade inquestionável de São Bento. A proteção não vem do nada, ela se apoia com força total nesses dois pilares absolutos. Parte 2. A taxonomia do mal, as categorias de ameaças. Agora que a autoridade está na mesa, é preciso definir contra o que exatamente ela está sendo chamada. E olha, não é um pedido genérico. O texto joga pra gente uma teia super complexa de ameaças interconectadas, exigindo o livramento de todo o mal, de perigo e alma, e afastando com firmeza todas as tentativas do inimigo. E reparem na precisão de incluir o afastamento de todos os homens físicos e espirituais. A ameaça é fatiada em categorias quase científicas. Cobre o inimigo singular, as tentativas abstratas e os atores concretos, sejam eles materiais ou não. É uma verdadeira blindagem jurídica. Lembra até aqueles contratos modernos de termos de uso, sabe? Super exaustivo, só que feito estritamente para lidar com forças espirituais indesejadas. E essa frase em específico mostra muito bem a intenção de não deixar passar absolutamente nada. Contra todo o mal, visível e invisível. Essa precisão é vital. O texto levanta um muro que reconhece logo de cara dois mundos diferentes. Ao nomear com toda essa força o que a gente pode ver e o que não pode ver, a oração simplesmente tranca a porta da frente e a dos fundos ao mesmo tempo. O vocabulário garante que a proteção cubra de ponta a ponta a totalidade da experiência humana. Parte 3. O manto da proteção. A defesa militarizada. Chegamos bem no meio do texto, e é aqui que rola uma virada de chave gigantesca na postura da oração. A frase que muda tudo é: coloquei-me sobre o manto protetor de Santa Cruz. Até esse exato momento, os verbos eram só pedidos, tipo, eu vos peço que me protejais, livrai-me, afastai de mim. Ações que a gente esperava de uma força de fora, superior. Mas do nada o verbo vai para a primeira pessoa, num passado superativo. Coloquei-me. A voz narrativa toma as rédeas da situação. A dinâmica sai de um lugar de pura súplica e entra num estado ativo de defesa total. É essa única frase que prepara o terreno para a artilharia pesada que vem a seguir. Parte 4. Os comandos em latim. O código de autoridade. E aí a gente esbarra numa questão textual que é fascinante. Por que essa mudança brusca, hein? Bem no auge da oração, o idioma normal do dia a dia simplesmente não dá mais conta do recado. O latim entra em cena não só como outra língua, mas como um código milenar de autoridade que não tem como ser quebrado. É como se a narrativa precisasse sintonizar numa frequência muito mais alta, numa linguagem de comandos definitivos e absolutos, para conseguir bater de frente com aquelas forças que acabaram de ser listadas. Dá uma olhada no mapeamento impecável dessas contramedidas. Cada comando em latim tem um papel estrutural muito específico. Quando o texto diz crux sacra sit mihi lux, ele está cravando a luz divina como o único guia que importa. Logo em seguida, no draco sit mihi dux, recusa na lata qualquer outra liderança. Aí vem o banimento direto, vade retro satana, a ordem absoluta para recuar.
E fechando essa sequência sem deixar frestas, num Sua de Mirivana, que blinda a mente contra ilusões e promessas vazias. E percebam a musicalidade incrível disso, a rima entre lux e dux, entre Satana e Vana. Esse ritmo meio que transforma as palavras num encantamento com uma batida super percussiva. Vamos pegar uma palavra super forte desse bloco e isolar, Draco. Quando o texto usa Draco no comando no Draco sit mihi dux, ele cria uma imagem visual poderosíssima. A oração não está mais falando de um mal genérico e sem forma. Ela visualiza a ameaça de um jeito muito vívido, como o dragão, a serpente arquetípica clássica. Rejeitar o dragão como líder, ou dux, é basicamente declarar oposição direta à força mais assustadora que a narrativa consegue conceber. E seguindo nessa linha de imagens fortes, a gente mergulha em venena. Na exclamação ipse venena bibais, que significa, literalmente, beba você mesmo o seu próprio veneno, o foco vai todo para a toxicidade daquilo que o inimigo está oferecendo. A defesa, que lá atrás era passiva, chega agora no pico da agressividade tática, virando um ataque perfeito. É um espelhamento genial. O escudo não só bloqueia a pancada, mas pega o veneno e devolve direto, sem dó, para quem mandou. Parte 5. O desfecho da prece. A escalada do texto. Agora é hora de amarrar isso tudo e ver como esse arco dramático impressionante se fecha, consolidando toda a jornada do parágrafo desde a primeiríssima palavra. O texto trabalha em 3 degraus psicológicos muito claros. O passo 1 é aquela súplica inicial, o reconhecimento da própria fragilidade no humilde "eu vos peço". O passo 2 é a virada de chave decisiva, o momento de levantar o escudo ativamente com o "coloquei-me sob o manto". E o passo 3, que coroa tudo, é a metamorfose final. Quem fala vira uma voz de comando inquestionável e sem medo no ipse venene bibas. Em pouquíssimas linhas, a gente é guiado da vulnerabilidade mais completa até a força mais absoluta. Então, a grande sacada que a gente tira de tudo isso está bem nessa evolução magistral, de um pedido super humilde a uma ordem inegociável. Olhando puramente para o texto, sem nem entrar no contexto externo, a gente tem em mãos uma verdadeira máquina literária projetada para empoderar de dentro para fora. E fica aqui a nossa provocação final para todo mundo pensar. Como será que a arquitetura e a precisão das palavras que a gente escolhe, naqueles momentos de maior aflição, conseguem de fato moldar a nossa própria resiliência? Como um simples texto pode transformar quem pede ajuda numa força inabalável? Fica a reflexão sobre o peso colossal que a nossa linguagem carrega. Essa foi a nossa análise de hoje. Que essas descobertas textuais deixem todo mundo com mais vontade de fuçar as mensagens escondidas nos textos do nosso dia a dia. Até a próxima exploração visual.